Hoje vamos falar sobre a cotação do Bitcoin Shiba Inu e XRP. Minhas senhoras e meus senhores, será que nas próximas semanas teremos uma alta do Bitcoin em direção aos 74 mil dólares e haverá depois uma correção na cotação do Bitcoin? Ou essa correção da cotação do Bitcoin será em direção aos 40 mil dólares? Começará em breve. Vamos começar com o preço do Bitcoin, depois falaremos sobre alguns eventos que levarão o mercado a grandes movimentos e falaremos sobre novas negociações. Nos últimos vídeos discutimos que tínhamos aqui uma formação de bandeira. O preço do Bitcoin atingiu nossos primeiros objetivos e, como podem ver, ele está caindo a partir da nossa linha de resistência. E a pergunta principal é, será que ele conseguirá subir até aqui por volta de 73 a 74 mil dólares e haverá uma correção depois, ou essa correção do Bitcoin continuará e veremos o preço em 40 mil em breve? Dólares, vou explicar detalhadamente como o preço do Bitcoin vai se mover. Primeiro, vamos falar sobre os eventos econômicos que afetarão o preço do Bitcoin nas próximas semanas. No dia 2 de julho serão divulgados os dados de desemprego dos Estados Unidos. Este é um evento muito importante. O Federal Reserve observa este evento. Depois, na sexta-feira, 3 de julho, será feriado na Bolsa, o que significa que, provavelmente, na sexta e no sábado, não teremos movimentos na cotação do Bitcoin na próxima semana. Ou seja, teremos um fim de semana bastante tranquilo. Além disso, no dia 14 de julho sairão os dados sobre a inflação. O Federal Reserve observa esses dados, porque esses dados subiram ultimamente e o que o Federal Reserve quer. O Federal Reserve quer ver a inflação em torno de 2%. A inflação subiu devido aos eventos ocorridos entre a América e o Irã. Se a inflação continuar a subir, ou seja, se os Estados Unidos e o Irã não chegarem a um acordo, existe a possibilidade de o Federal Reserve aumentar a taxa de juros e esse aumento seria um evento muito negativo para o mercado de criptomoedas. Isso saberemos no dia 29 de julho, quando haverá a reunião do Federal Reserve, ou seja, primeiro os dados de inflação em meados de julho e depois a reunião do Federal Reserve, por isso julho será muito volátil. Além disso, a partir de 9 de julho sairão os relatórios trimestrais das empresas americanas, que durarão cerca de 40 dias. Da última vez, devido aos relatórios trimestrais das empresas americanas, o preço do Bitcoin subiu, mas não quero dizer com isso que desta vez os relatórios também serão bons e o mercado vai subir. Veremos isso quando algumas empresas publicarem seus relatórios trimestrais e então poderemos dizer aproximadamente certo, provavelmente teremos relatórios trimestrais muito bons ou não. Mas discutiremos isso em detalhes em outros vídeos. É assim que funciona a formação de bandeira. Vejam, o preço cai, forma uma bandeira e depois ocorre outra correção. Este é outro exemplo de bandeira. Este é um exemplo de triângulo. Vou mostrar porque o triângulo é importante. Vejam, em janeiro discutimos este triângulo. Vejam só. Naquela época, o preço do Bitcoin ainda atingiu o nosso primeiro objetivo de 77 mil. E deixe-me mostrar como está a situação agora. É assim que a situação se apresenta neste momento. E do lado direito vocês podem ver estas linhas amarelas e azuis. Estas linhas amarelas e azuis são suportes e como podem ver há suporte nos 70.055, ou seja, nesta faixa, e entre 55 e 45 não há suporte e o próximo grande suporte está nos 40 mil. E 45 e depois vem 30 mil dólares, ou seja, especialmente nessa faixa não há suporte. Isso significa que se o preço do Bitcoin romper esta zona, ele chegará aqui muito rápido, talvez em algumas horas ou em poucos dias. Aqui está, vamos ver agora. Então, aqui nós tínhamos um triângulo. O preço do Bitcoin atingiu o primeiro objetivo, depois começou uma bandeira. A bandeira era uma formação de baixa. Ele atingiu o primeiro objetivo da bandeira. Vou explicar agora o que são essas linhas azuis e vermelhas. Mas os segundos objetivos, vejam, aqui estavam os segundos objetivos potenciais e eles estão lá. Ele ainda não os atingiu. Será que ele consegue? Em princípio, sim. Se o mercado americano cair, digamos, por causa dos relatórios trimestrais, ou se a inflação subir, podemos chegar aos 40 ou 45 mil dólares. Para que servem as linhas azuis? Elas podem nos dizer quando o mercado de alta deve começar. Essa é uma informação muito importante porque nos interessa saber quando o crescimento deve começar. Vejam, aqui o preço do Bitcoin caía a partir da linha azul, depois ele a rompeu e então o crescimento começou, como aconteceu, por exemplo, da última vez. Vejam, aqui nós também tivemos um mercado de baixa, o Bitcoin caía e todas as outras moedas também caíam. Depois ele rompeu essa linha azul, teve um movimento lateral, depois houve mais uma correção e em seguida vimos vários anos seguidos de um crescimento muito bom. Ou seja, o que precisamos? Precisamos que a cotação do Bitcoin rompa a linha azul. Esse é um ponto de entrada potencial para novas posições, ou seja, para posições compradas. Lembrem-se que eu disse a vocês que provavelmente aqui pode ocorrer uma consolidação. Não acho que ele vá romper essa linha azul aqui. Provavelmente ele ainda pode cair mais. Então, por favor, levem isso em consideração. Ou seja, existe uma probabilidade disso acontecer. Por enquanto, eu me guio por essa zona. E se supusermos que o preço do Bitcoin caia bastante e depois haja uma consolidação, ele atingirá a linha azul por volta do mês de outubro. Ou seja, se a consolidação continuar aqui, lá pelo final de julho, ele alcançará essa linha azul e aí teremos que ver se ele conseguirá se manter acima dessa linha ou não.
pois a partir dessa linha azul pode ocorrer uma nova correção. Da mesma forma, será preciso esperar o preço se consolidar acima dessa linha azul para abrir uma posição, ou então vale abrir uma posição a partir do ponto horizontal, mas não imediatamente. Pode-se esperar o segundo ou terceiro toque e então tentar entrar em uma posição de compra. Mas levem em conta que 40 a 45 mil também não é o fim, ou seja, teoricamente ele pode cair ainda mais. Não sei se só é preciso um motivo adequado. O próximo grande suporte seria aqui, nos 30 mil dólares. Se a consolidação ocorrer aqui, então por volta do final de dezembro, a cotação do Bitcoin atingirá essa linha da azul e possivelmente teremos um mercado de alta lá. Vejam o que está acontecendo com a cotação da Shiba Inu. Aqui nós tínhamos um triângulo. A Shiba Inu atingiu seus primeiros objetivos, ela ainda não alcançou os segundos objetivos. Essas linhas verdes são uma referência para vocês entenderem onde o Shiba Inu deve parar, caso o Bitcoin sofra uma correção maior. Digamos que se o Bitcoin cair para 50 mil dólares, o Shiba Inu ficará aqui, mas eu provavelmente vou ajustar um pouco essas linhas verdes minimamente, porque vejam, o Bitcoin chegou aqui aos 59 mil dólares e a Shiba Inu já estava bem aqui. Ou seja, provavelmente precisamos ajustá-las um pouco para baixo, mas elas servirão como referência para vocês. Aqui estão. Estas linhas vermelhas são as linhas de resistência. Lembrem-se, eu mostrei no Bitcoin que o Bitcoin também tem linhas vermelhas. Ou seja, o Bitcoin precisa rompê-las para que a Shiba Inu tenha crescimento. Portanto, a partir destas linhas vermelhas pode ocorrer uma correção novamente. Também vem aqui, peço desculpa, uma linha azul e outra linha azul maior. Esta linha azul longa e grande é a nossa tendência. Ou seja, vejam, é uma tendência de baixa. Quando a Shiba Inu romper essa linha, a probabilidade de um crescimento maior será muito grande. Ou seja, digamos que se houver uma correção, a Shiba Inu cairá para uma consolidação e por volta de dezembro ou janeiro, talvez ela rompa essa linha azul. Espero que a Shiba Inu cresça, mas isso dependerá do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin precisa romper sua tendência. Isso é o mais importante, ou seja, a sua linha azul. Veja como está a situação da cotação do XRP. O XRP formou um triângulo bem aqui. O primeiro objetivo para o XRP está aqui em 84 centavos. Também vêm as linhas verdes, vermelhas e azuis. Agora vou explicar o que elas significam. Se por acaso o Bitcoin cair para 55 mil dólares, aqui as linhas verdes não precisam ser alteradas. Por exemplo, no Shiba Inu elas precisavam ser mudadas, mas no XRP elas são bem precisas. Portanto, se a cotação do Bitcoin chegar a 55 mil dólares, o XRP estará em aproximadamente 92 centavos. Se o Bitcoin cair para 45 mil dólares, o XRP estará aqui. Ou seja, estas linhas verdes são uma referência para vocês de onde o XRP aproximadamente parará, caso o Bitcoin tenha uma correção maior. Também vem esta linha azul. Vejam quantas vezes o XRP caiu a partir desta linha azul. E isso acontece desde julho de 25, ou seja, há um ano toda vez ele cai a partir dessa linha azul. Para que ela serve? Ela pode nos dizer quando o mercado de alta deve começar. Ou seja, ou o XRP rompe aqui, mas primeiro, claro, precisamos observar o Bitcoin. O Bitcoin precisa romper sua linha azul. Caso haja uma correção, por volta do final de agosto, poderemos ter o rompimento dessa linha azul. Se de repente o XRP romper essa linha azul, isso significa que teremos um crescimento imediato? Não necessariamente. Vejam como foi aqui. O XRP também caía a partir dessa linha azul, depois ele a rompeu, teve uma alta, depois houve uma correção e só então, meses depois, começou uma alta maior. Ou seja, em princípio, a mesma situação pode, digamos, acontecer. O preço cai, rompe a linha azul, depois segue em movimento lateral e só então começará a subir. Espero que comece. Isso dependerá do Bitcoin. Repito que os dados sobre a inflação e os dados sobre o desemprego são muito importantes. A reunião do Federal Reserve também é um evento muito importante. Se eles aumentarem a taxa de juros, será um evento muito negativo, mas isso estará ligado à inflação. Ou seja, primeiro precisamos esperar pela inflação e, além disso, os relatórios trimestrais também são muito importantes. Eles durarão cerca de um mês, mas discutiremos isso em detalhes nos próximos vídeos. Desejo a vocês uma boa noite. Não se esqueçam de curtir este vídeo e até breve.